Olá, tudo bem? Vamos falar de vida cristã. Eu quero apresentar para você nesse vídeo, de uma maneira bem breve, 12 sinais que indicam que você pode estar vivendo um momento de fraqueza espiritual. Sim, são 12 sinais. Dentre eles, você vai olhar para você e vai fazer uma análise, buscar orientação no Senhor e se confrontar com a palavra de Deus, para que você possa entender, compreender se você está andando pelo caminho da fraqueza ou não. Esse assunto é muito importante, você não pode negligenciar nenhum desses pontos aqui. Observe com muito cuidado, debaixo de muita oração, já vai falando aí com o Senhor: Deus, me dá humildade, me dá condições de poder observar com clareza, com fidelidade a sua palavra a minha vida, porque eu não quero viver longe do Senhor, eu não quero ser um crente fraco, quero ser alguém que de fato possa ser usado como um grande instrumento do Senhor na vida do meu semelhante. Primeira coisa, então, o primeiro sinal é desinteresse na palavra de Deus. Você não tem interesse pela Bíblia, você não tem interesse em ler a Bíblia, você não tem interesse em meditar, você não tem interesse em decorar a palavra de Deus, você nem se esforça minimamente para cumprir o que dizem as Escrituras. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17 diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Olha só, você precisa da Bíblia para se manter firme, para se manter de pé. Se você não tem interesse pela palavra de Deus, você está fadado ao fracasso espiritual, a uma vida cristã de vergonha, tá bom? Então se esforce em ler a palavra de Deus. Deus, eu não estou lendo a palavra, realmente eu sou alguém que não tenho tido muito interesse. Procura um plano de leitura bíblica, converse com seus amigos, procure alguns temas bíblicos para você fazer um estudo sobre esses temas bíblicos, por exemplo, sobre fortalecimento espiritual. E eu quero já deixar claro aqui, já vou avisar de antemão, que o próximo vídeo vai ser um passo a passo, não é uma estratégia, mas são princípios que vão te ajudar a se fortalecer espiritualmente na palavra do Senhor, tá bom? Segundo, desinteresse na oração. Da mesma maneira que você não tem interesse em ler a palavra de Deus, você também não tem tido interesse em falar com o Senhor. Seja em casa, seja no seu local secreto, naquele quarto onde você e o Senhor se encontrarão para poder orar, para você poder orar, rogar ao Senhor. Seja nesse aspecto ou uma oração pública. Né? Você está na roda de irmãos, né? Você está ali no ambiente de comunhão e alguém pede: olha, fulano, ciclano, né? Você pode orar? E você: não, eu estou com vergonha, né? E essa vergonha, geralmente, o que está por trás dela é uma tentativa de não se expor, ou para que as pessoas vejam em você alguém importante, né? Nossa, eu não posso errar, eu não quero que as pessoas me vejam assim. Você está se colocando, né, num pedestal. Então toma muito cuidado. Olha o que diz 1 Timóteo 2, versos de 1 a 3. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões em ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Então, observe essas passagens, né? Releia com carinho, não saia desse vídeo, não saia, né, desse local onde o Senhor te colocou, porque certamente Ele tem muita coisa para falar para você. Então, terceiro sinal, falta de comunhão com os irmãos, que são espirituais, lógico, na sua igreja. E você vai perceber que você tem muito mais comunhão com aqueles que não são da fé do que com aqueles que são da fé. Você tem postado nas suas redes sociais muito mais circunstâncias envolvendo questões seculares
do que as próprias questões que envolvem o evangelho, a sua igreja, as atividades na sua igreja, momentos na sua igreja. Então, isso é um indício de que você pode estar fraco espiritualmente, tá bom? Você tem falado de muitas coisas e não tem falado de coisas santas, espirituais, porque justamente você não tem se reunido com pessoas espirituais, não é verdade? Olha o que diz a palavra de Deus. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. E você vai ter uma tarefa agora com essa passagem. Você vai olhar nas escrituras, vai precisar fazer um esforço, isso vai te ajudar. Você quer caminhar no sentido contrário da fraqueza espiritual. Dá uma olhadinha na palavra de Deus e busque essa passagem, essa referência. Digita aí nos comentários, olha, essa passagem está nesse exato ponto da palavra de Deus. Coríntios, Efésios, dá uma olhada lá, tá bom? Atos, capítulo 2, versos 42 e 45 diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor e muitas maravilhas. Olha o que a Bíblia vai dizer. Em toda a alma havia temor e muitas maravilhas. Meus irmãos, entende isso? De onde tem vindo o temor? De onde tem vindo essas maravilhas? Está dizendo, olha, na perseverança, na doutrina, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Havia maravilhas, haviam sinais que eram feitos pelos apóstolos. O verso 44 diz: E todos que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. 1 João 1,7 diz: Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha só, se nós estamos na luz, ou seja, se nós estamos dentro da vontade de Deus, se nós estamos vivendo uma vida espiritual ativa, fortalecida no Senhor, não tem por que não estar em comunhão com os irmãos. Olhe para você, peça para Deus te orientar com relação a isso, tá bom? Quarto, não se interessa no serviço do Senhor. Não tem vontade de fazer nada. Não tem interesse, sabe? Inclusive, se você já em algum momento da sua vida já fez, e hoje você não tem mais vontade, você não tem mais desejo, você não se esforça. Isso não tem muito a ver com o desejo, mas a ver com o seu esforço. Desejo, às vezes, você não vai ter, mas você precisa batalhar, você precisa se dedicar, sabe? A Bíblia vai dizer lá em 1 Coríntios 15:58, portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Outro problema. Quinto sinal: abandono da igreja ou congregação. Às vezes as pessoas acham que eu não estou indo para a igreja, mas eu sou uma pessoa crente, eu sou um servo de Deus, eu estou bem espiritualmente, e vai justificar isso. Eu não sou religioso. Você tem um problema espiritual. Você tem um forte indício de estar fraco na fé. Ok? Você atuava nas classes de escola dominical, era um bom aluno, você se dedicava de alguma maneira a auxiliar a igreja nos cânticos ali, auxiliava nos cultos. Sabe aquela pessoa que está sempre pronta, aí agora começa a faltar muito,
começa a sentar nos últimos bancos, querendo sair da vista, né, do pastor muitas vezes, ou dos irmãos, se fecha, às vezes fica com muita piadinha, sabe? Isso é frieza espiritual. Aquele hábito de ficar sempre zombando, procurando os defeitos, entende? Hebreus 13, 15 e 16 diz: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. 10, 25 de Hebreus diz: não deixando a vossa congregação como é costume de muitos ou de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai se aproximando aquele dia. 6, não tem preocupação com os outros, é egoísta, pessoas interesseiras, está sempre buscando se relacionar com as pessoas, tentando tirar algum proveito, pessoas que são destrutivas, sabe, que tem prazer em separar os irmãos. Isso é fraqueza espiritual. E quem nunca passou por isso? Meus irmãos, quem nunca passou por isso? Alguma mágoa, alguém falou alguma coisa que te feriu e você não soube lidar com isso e você entrou numa espiral descendente e se encontra nessa situação, né? Lucas 11, 23 diz: quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Se você está espalhando, é óbvio, você está provocando uma situação de picuinha, você não está numa vida espiritual abençoada, fortalecida. Precisa buscar o Senhor. 7, não tem consideração pelos seus guias, seus pastores, seus líderes. Sai falando mal deles por aí. Na primeira oportunidade que tem, comentários sobre a postura. Claro, se existe algo que é pecaminoso e ofende ao Senhor, precisa ser tratado. Mas você precisa saber a forma certa de tratar. Se você não tem condições de tratar, você vai fazer a coisa errada. E se você estiver fazendo a coisa errada, é porque você não tem condições de tratar. Sabe? Colocando as pessoas contra a liderança. Fazendo aquelas ligações. Ou, olha, viu? Faltou isso. Olha, ele não fez aquilo. Quem nunca passou por isso? Eu já fui ovelha. Eu ainda tenho pastor. Tem um pastor que sempre me aconselha. Né? Inclusive, meu sogro era meu pastor. Eu sei o que eu estou falando. E ninguém está imune a isso. Se você acha que você está imune a isso, esse também é um indício de fraqueza espiritual, tá bom? Hebreus 13:17 diz: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam, preste bem atenção, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. O pastor tem que velar pela alma da sua ovelha, e tem que velar pela alma da ovelha que está querendo destruí-lo. Ele vai fazer isso, às vezes com tristeza, chorando, dizendo: Deus, eu estou fazendo porque o Senhor me ensinou a amar, e eu vou fazer isso. Vai fazer chorando, né? 8, falta de sensibilidade espiritual. As pessoas estão sempre se colocando acima de Deus, acima de Jesus Cristo. Faz o que quer, arruma várias desculpas, tenta justificar de várias maneiras, não obedece à doutrina bíblica, acha que questões doutrinárias são opressivas, opressoras, como se soubesse mais do que Deus o que é melhor ou o que é pior. Tanto para as pessoas, quanto para o mundo. Quanto para os crentes, né, as pessoas que estão lá dentro, quanto para o mundo. Efésios capítulo 5, versos 20, 21 e 22 vai dizer: dando sempre graças a Deus por tudo,
a nosso Deus Pai, Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Vós, mulheres, sujeitai aos vossos maridos como ao Senhor. Eu sei como eu devo lidar. Eu não posso aceitar a autoridade do meu marido. O mundo mudou. Quem são essas pessoas que dizem que temos que ser submissas ao nosso marido? Vai atrás dessa. Sinal de fraqueza espiritual. Sinal de fraqueza espiritual. O nono sinal. Não vigia. Está sempre se entregando à fraqueza. Não move uma palha para tentar vencer. Não move uma palha para tentar lutar. Mesmo na sua mente, olha, Deus, eu não posso aceitar isso. A fraqueza vem, se rende de uma maneira vergonhosa. E sempre vai usar aquela desculpa. A carne é fraca, não é? Mas acaba parando nos caminhos dos pecadores, né? A carne é fraca, mas onde você vive? Qual o ambiente que você está? Está se assentando na roda dos escarnecedores. Depois você vai ler Salmo 1:1, né? Bem-aventurado, é um salmo bem conhecido. Um salmo bem conhecido. Eu quero ler para você 1 Pedro 5:8-9, que diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé. E os versos 8 e 9, 9 e 10, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em vossos irmãos no mundo. 10º sinal. Não dá prioridade às coisas de Deus. Troca as virtudes espirituais por qualquer coisa que tem valor muito inferior. Pessoas trocam as coisas de Deus por entretenimento, por diversões fora do tempo. As pessoas mudam a sua agenda, ou melhor, elas criam a sua agenda baseada na sua vida pessoal. É óbvio que Deus vai estabelecer um padrão. Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar, trabalho, ministério, né? Porque você não vai abandonar o seu trabalho para assumir uma responsabilidade na igreja. Você não vai deixar de ir para o seu trabalho para cortar a grama da igreja. Não é isso. Mas as pessoas estão colocando passeios. Ah, porque eu tenho que ter um tempo com a minha família. O tempo na igreja com a sua família não é um tempo com a sua família? Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você não crê nisso? Se você está vivendo dessa forma, muito provavelmente você está fraco espiritualmente. Muito provavelmente não, certeza. Certeza. Eu tenho um compromisso com as coisas do Senhor, eu tenho questões na igreja, mas acontecem coisas na minha vida que eu... quantas vezes? Pessoas dizem assim, eu não fui para a igreja porque meus parentes chegaram em casa. Isso é fraqueza espiritual. Você deu uma fraquejada ali. Entendeu? Precisa vigiar. Pastor, mas isso é demais, né? Isso... A Bíblia fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Estabeleça. Leve seus convidados para a igreja. Olha, vamos cultuar. Olha, domingo é o dia que nós servimos ao Senhor. Não é verdade? Essas pessoas estão olhando para nós e vendo assim, olha, se a gente for, eles não vão para a igreja. A igreja para eles é uma opção. Eles vão se eles não tiverem compromisso. Temos que tomar muito cuidado com isso. Tá bom? Analisa bem. É óbvio que existem casos e casos. Preste atenção, casos e casos, mas são fortes indícios. Tá bom? E essas coisas sempre vêm, às vezes, acompanhadas, né? Desde lá do início, o desinteresse pela leitura da Bíblia, pela oração, e aí essa cadeia aí, né, de problemas, de sinais, que são comuns, mas precisam ser enfrentados. Nós estamos vivendo
um momento de muita batalha, muita luta, porque a nossa velha natureza ainda se encontra em nós. Nós estamos habitando num corpo corruptível. A nossa carne, ela quer conforto, né? Ela não quer nenhum desafio, somente questões espirituais. Tá bom? 11º sinal: consideram as bênçãos como garantidas. Você acha que tudo já está garantido, tudo de bom, as promessas, né? Olha quantas coisas. Acaba esquecendo de Deus. Não olha para Deus vendo esse Deus como aquele quem dá a bênção. Acha que está suficiente vivendo do jeito que vive, longe de Deus. Mesmo que reconheça que Deus é quem provê todas as coisas, e acaba esquecendo de agradecer a Deus pelas bênçãos que recebeu. As pessoas vivem do jeito que querem. Dizem assim, olha, eu tenho tudo. Eu olho para a minha vida, as pessoas estão dizendo assim, eu olho para a minha vida e eu vejo que eu sou uma pessoa abençoada. Então eu estou no caminho certo. Mas está desviado. Deuteronômio 6, 12 e 13 diz, guarda-te, que não te esqueças do Senhor, que te livrou da terra do Egito, da casa de servidão. O Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. O 12º, muito comum e muito imperceptível, as pessoas não dão crédito para isso, acabam achando que isso não é nada demais, mas está sempre deixando as adversidades dominarem a sua conduta. Olha só, o egoísmo, tudo para si, sempre você em primeiro lugar, sabe? Sempre eu. Ou, puxa vida, eu sou um coitadinho. Pessoas que estão muito amarguradas, pessoas iradas. Isso são tudo sintomas de egoísmo. Rancor. Tá sempre assim, olha, ninguém gosta de mim, as pessoas me desprezam. Isso é fraco espiritualmente. Isso é fraqueza. Isso é fraqueza. Ninguém se importa comigo. Todas as pessoas estão tendo oportunidade, eu não tenho oportunidade, ninguém me dá uma oportunidade. Aquelas pessoas que dizem assim, eu fui vítima de um golpe, me passaram para trás, não é? Aquela vitimização, aquele sentimento de eu fui traído, as pessoas não estão nem aí para mim. Ó céus, ó vida. Não é assim? Pior. Acaba tomando as dores dos outros que estão na mesma situação, querendo defender o errado. Porque estão tentando justificar o seu próprio pecado na vida dos outros. Fala assim, não pode julgar as pessoas, né? Eu estou sendo julgado. Toma cuidado com isso. Isso é um problema sério, uma fraqueza seríssima espiritual. Efésios capítulo 6, de 7 a 10, diz assim, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não é para você se fortalecer no seu irmão, na sua igreja, no seu pastor, nos seus achismos, na sua vida que está sempre má, né, tentando falar assim, não, eu estou bem, buscando força na tragédia, na desgraça, não. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha, eu espero que esses 12 sinais eu acabei de compartilhar com você tenha te ajudado a identificar algumas coisas na sua vida que precisam ser trabalhadas. Vamos orar, buscar ao Senhor e pedir a Deus que nos ajude, nos dê humildade para reconhecer tudo isso. Olha, o pastor falou alguma coisa que eu não concordo. Fique com as passagens,
né? Releia tudo isso. Talvez você não concorde e com razão, né? Mas existe alguma coisa aqui que pode servir para você. Então, se fez sentido de alguma maneira, se alguma coisa aqui serviu para você, se você acha que alguém pode ser abençoado com esse conteúdo, compartilhe esse conteúdo, né? Comenta aí, olha, pastor, precisa melhorar isso, eu preciso entender um pouco disso do que o senhor falou, porque eu não entendi, né? Coloque aí o seu comentário. Eu quero te ajudar na medida do possível. Você vai estar me ajudando também. O YouTube funciona assim: quanto mais reações nos vídeos, mais o YouTube entende que está sendo bom para as pessoas e ele vai distribuir para mais pessoas. Se você colocar que gostou, se você clicar aí nesse joinha, se você se inscrever no canal, principalmente se inscreva nesse canal, ative o sininho, o YouTube vai entender que esse assunto é relevante e vai enviar para mais pessoas, tá bom? Que Deus te abençoe. Te aguardo no próximo vídeo com os passos para se fortalecer espiritualmente. Até breve.